Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, em conjunto com a 17ª reunião da Comissão de Serviços e Infraestrutura. Pauta: audiência pública. Assunto: finalidade: debater a política de investimentos, desenvolvimento e fomento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e debater os modelos, os instrumentos, as fontes de financiamento, inclusive as não convencionais, para a infraestrutura dentro da visão do setor público e da iniciativa privada. Requerimentos de realização de audiência. Requerimento 4/2013, senador Eduardo Suplicy e outros. Requerimento 12/2013, senador Armando Monteiro e outros. Requerimento 18/2013, senadora Ana Amélia e outros. Requerimento 25/2013, senador Lindbergh Farias. Requerimento número 18/2013, senador José Pimentel. Convidado: Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O convidado já se encontra aqui na mesa, no plenário da comissão. E, de acordo com o artigo 99, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a exposição pelo tempo que for conveniente e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. Eu peço a essa secretaria que avise a várias comissões funcionando em conjunto na quarta-feira. Quarta-feira, presidente Luciano Coutinho, e vários senadores pediram para avisar quando fosse iniciar essa reunião. Então, peço à secretaria que reforce o aviso aos membros dessa comissão que estão participando de outras comissões. Está acontecendo agora a reunião da Comissão de Assuntos Sociais e outras, né? Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Infraestrutura. Presidente, com a palavra, o senhor Luciano Coutinho, presidente nacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senador Delcídio Amaral. Passa a palavra imediatamente para o presidente Luciano Coutinho. Excelentíssimo senador Lindbergh, meus caríssimos, excelentes senadores Cristóvão, Pimentel e Delcídio, senhores profissionais da imprensa aqui presentes, é uma grande satisfação estar presente mais uma vez a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e a Comissão de Infraestrutura. Sempre que convidado, tenho comparecido com muita satisfação e sempre o farei quando convidado a essa comissão. Vou fazer uma breve exposição do desempenho do Presidente, BNDES. Pedir à secretaria para aumentar aí o áudio. Pessoal, obrigado. Devo falar mais alto? São os senadores. Bom, eu queria outra vez saudar os senadores, saudar aqui os profissionais de imprensa aqui presentes, dizer da minha satisfação e alegria de participar mais uma vez de uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e reiterar o meu compromisso de sempre aqui comparecer quando convidado, como o que tem sido em minha mandato enquanto presidente do banco uma constante. Sempre tenho participado aqui, sempre que convidado. Farei uma exposição abrangente sobre o desempenho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com ênfase também na questão de infraestrutura, uma vez que reunimos aqui as duas comissões. Saudar o senador Dornelles. E dar início à minha exposição.
Farei de início uma rápida rememoração do BNDES enquanto em sua configuração atual, o desempenho recente, uma avaliação de efetividade de suas políticas e uma discussão de perspectivas futuras de infraestrutura e de financiamento de longo prazo, temas essenciais para o desenvolvimento da economia brasileira. O BNDES está organizado, nesse momento, como um banco público que pertence 100% à União Federal. Ele está vinculado institucionalmente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, embora certamente o senadora e a instituição tem em sua estrutura 3 subsidiárias integrais, a BNDES Participações, o BNDES Participações, que funciona como um banco de investimento, e eu explicarei em mais detalhe o funcionamento do BNDESPar. A Finame, a empresa que operacionaliza toda a comercialização de equipamentos, máquinas, bens de capital através do sistema bancário em todo o país, e o BNDES Limited, que é um braço internacional do BNDES sediado em Londres, que está em processo de desenvolvimento, está em um processo de estruturação. O banco tem 7 diretorias e uma vice-presidência. As diretorias estão com suas atribuições distribuídas dessa forma. A diretoria 1 tem a missão de coordenar a infraestrutura e eu não sei se nós temos uma pointer eletrônico aqui, um sinalizador. É isso? Está aqui. Temos aqui na diretoria 1 a infraestrutura. É uma diretoria que, embora ela tenha 2 áreas, são áreas muito importantes pelo peso dos projetos, e há uma iniciativa nova de reforçar, por orientação do governo, a presença e a participação da diretoria internacional em relação ao fomento e ao apoio ao desenvolvimento da América Latina e da África. E essas 2 são, digamos, este quadro, na verdade, mostra a distribuição de tarefas e mostra a amplitude e a relevância das atuação do banco. E eu quero também sublinhar que temos desenvolvido uma atuação muito forte em relação ao setor agropecuário brasileiro, agricultura brasileira, dedicando uma diretoria com foco importante ao desenvolvimento da agricultura, né, do agronegócio brasileiro. São pontos, digamos assim, de relevo que se somam ao papel tradicional do BNDES em apoiar o desenvolvimento da indústria, dos serviços, da infraestrutura no país. A missão do banco, consignada em seu planejamento estratégico, está aqui exposta, é de ser uma instituição que promove o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia, gerando empregos e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais. Instituição fundada em 4 valores essenciais: ética,
espírito público, excelência profissional e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Esses valores fundamentais têm sido objeto de um trabalho intenso de discussão, num momento em que o banco tem uma transição de gerações. Nos últimos, hoje, quase 2/3 do quadro técnico do banco é muito novo e muito jovem, porque os fundadores, né, do BNDES já estão em fase de aposentadoria, então houve um período, então esta revisita aos valores essenciais da instituição tem um particular relevo nesse momento. O planejamento estratégico do banco está estruturado há 5 anos consecutivamente. Ele se transformou numa ferramenta operacionalmente muito útil, né? E ele, na sua versão recém-aprovada pelo Conselho de Administração, tem como grandes diretrizes a expansão do investimento em infraestrutura, o fortalecimento da competitividade das empresas, do sistema empresarial brasileiro, a contribuição ao processo de inclusão produtiva e social, com inovação e sustentabilidade ambiental e descentralização do desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento regional. Do ponto de vista de sua estrutura financeira, as diretrizes principais são diversificar os instrumentos e ferramentas financeiras, manter e fortalecer a estrutura patrimonial e aperfeiçoar a gestão de riscos e retorno da instituição. Mais eficiência na obtenção de resultados. E em termos de processos internos, temos um conjunto de iniciativas de aumento da eficiência e redução de prazos na aprovação de projetos. Estamos concluindo um processo de integração da plataforma de tecnologia de informação do banco para torná-lo ainda mais eficiente e queremos também aperfeiçoar os nossos processos de interlocução e prestação de contas à sociedade, daí porque, mais uma vez, agradeço, senador, a oportunidade de estar aqui à CAI, no sentido de tornar mais transparente e mais, senador Armando Monteiro, meus cumprimentos, tornar o banco mais transparente e ainda mais transparente e mais aberto ao diálogo com várias dimensões da sociedade brasileira. E, internamente, desenvolver as competências e aperfeiçoar ainda mais a capacidade, invejável capacidade profissional da instituição. O banco continua sendo o maior provedor de crédito de longo prazo para o Brasil, né? 2/3 do crédito de longo prazo do Brasil é diretamente associado ao BNDES. Ele tem um funding estável, em boa medida providenciado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, 2.800 empregados, e é um banco que funciona com várias modalidades. A operação direta, que representa metade, a operação indireta através da rede bancária, outra metade. É um banco que tem, no passado recente, mostrado um notável aumento das suas operações para micro e pequenas empresas. E eu vou abordar esse ponto. Temos também buscado ampliar o apoio à exportação brasileira, especialmente na
modalidade pós-embarque, a exportação de equipamentos e bens de capital. É um banco que está se preparando para aperfeiçoar a técnica de Project Finance pelas necessidades de infraestrutura. É um banco que tem dentro de si uma subsidiária de investimento, que é a BNDESPar, sobre a qual eu vou também discorrer, e também fundos não reembolsáveis importantes de apoio à cultura. O BNDES é o maior apoiador da patrimônio histórico e acervos culturais no Brasil, a cultura, ao programa de redução da pobreza extrema, com foco nas regiões mais pobres de baixo IDH, o Fundo Social, né, através do apoio à inclusão produtiva e o apoio à inovação tecnológica. Né, são essas as principais linhas. Né. A nossa estrutura tem está aqui, de capital está aqui, né, de funding está aqui detalhada, né? Nós temos hoje origem dos nossos recursos, Tesouro, FAT, né, retorno dos nossos investimentos, captações no exterior, emissão de debêntures, ainda temos um pedacinho de PIS/PASEP. O banco tem, nos últimos anos, ampliado, e não só o BNDES, mas as outras instituições financeiras federais, mas o BNDES tem tido um desempenho relevante. O volume de ativos do banco fechou o ano de 2012, totalizando 715 bilhões na carteira total de ativos de estoque de empréstimos concedidos, mais o estoque de operações de mercado de capitais, né? Se credenciando como uma das grandes instituições de desenvolvimento no mundo. Tem sido uma instituição lucrativa, né? Nos últimos anos, um lucro, né, em torno a 8,7 bilhões ano. Né? Tem sido uma instituição lucrativa, né, ao longo dos últimos anos. Tem contribuído, revertendo esse lucro para a União, para a sociedade brasileira, remunerando o seu acionista, Tesouro Nacional. É um banco que tem uma excelente carteira de crédito, que se compara de forma muito favorável ao restante do sistema financeiro. A carteira de crédito compreendida entre níveis AA e C, portanto, a carteira de crédito de boa qualidade, fechou 2012 no sistema BNDES representando 99,1% da carteira. Percentual bastante superior à média do sistema financeiro nacional, 92,4%, bastante superior à média das instituições financeiras privadas, 90,5%, né, comparando, e da percentual também superior às outras instituições financeiras públicas. A participação de créditos com rating degradado é muito mais baixa em relação ao sistema financeiro, mostrando a excelência, o cuidado da gestão dos recursos por parte do quadro técnico da instituição. E também ressaltando a qualidade dos filtros de controle na concessão de crédito na instituição. Como eu disse, a instituição funciona diretamente, onde o BNDES contrata diretamente com as grandes empresas, operações
abaixo de 20 milhões são feitas pelo sistema financeiro. O BNDES tem um quadro de funcionários relativamente restrito e ele não teria capacidade, salvo se multiplicássemos de maneira extraordinária o número de funcionários, de realizar o volume de operações sem delegar uma parcela relevante das operações de menor porte ao sistema de crédito privado, com quem o BNDES, e ao sistema de crédito público, os bancos públicos, com quem o BNDES mantém uma estreita parceria operacional. Como eu disse, o processo de concessão de crédito no banco, ele passa por um conjunto de análises e de comitês, e são comitês representativos de todas as áreas, especialmente o comitê de crédito, o comitê de enquadramento. Então, aqui são equipes distintas que analisam a pertinência do enquadramento, o enquadramento e a concessão de crédito, a análise do projeto, a diretoria. São equipes distintas e isso providencia um conjunto de filtros que asseguram a alta qualidade no processo de concessão de crédito na instituição. Quero falar um pouco agora do desempenho histórico recente da instituição. Em termos, aqui nós temos na barra azul o volume de aprovações ao fim de cada ano. O fim do ano passado, concluímos em valores nominais com um estoque de projetos aprovados na escala de 260 bilhões de reais, superando o pico que havia sido alcançado em 2010. Se nós olharmos aqui em valores constantes, em moeda de 2012, para que a comparação seja uma comparação mais economicamente correta, nós vemos que nós estamos comparando um estoque de projetos aprovados muito forte, depois de uma ligeira redução em 2011 em função do desaquecimento da economia. No segundo semestre do ano passado, houve uma firme recuperação de consultas e de aprovações de projetos que já começa a se manifestar em 2013 com uma aceleração do financiamento aos investimentos, apontando para uma recuperação da economia brasileira e dos investimentos, sobre a qual eu me deterei com maior profundidade logo a seguir. Comecemos com a infraestrutura, que é um dos endereços aqui, já que a Comissão de Infraestrutura tem sido aqui na audiência conjunta. Aqui estão as operações diretas do BNDES, não inclui as operações indiretas. Aqui são as operações diretas. Nós vemos que as operações diretas, e aqui nós temos as energias na base, hidroeletricidade, energias renováveis, distribuição e transmissão. Nós vemos aqui um crescimento dos desembolsos e dos investimentos em energia, e eu quero assegurar aos senhores que em 2013 nós teremos um outro aumento dos desembolsos para as diferentes formas de energia. Temos também, e já iniciamos, um processo de aumento dos investimentos em infraestruturas logísticas, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Estamos aqui na parte superior da barra, e que já mostram em 2012 um processo de expansão que nós esperamos em 2013 já mostrar um outro avanço,
nós fechamos o ano de 2012 com quase 25 bilhões de reais desembolsados para infraestrutura. A nossa expectativa é de que em 2013 alcancemos 30 bilhões de desembolsos diretos para a infraestrutura e em 2014 algo em torno de 34 bilhões, por enquanto, com tendência a que esses números cresçam, porque a expectativa é que os leilões de concessão ao setor privado das infraestruturas rodoviárias, portuárias, aeroportuárias e de ferrovias possam mobilizar o investidor privado para uma onda robusta e duradoura de investimentos em logística, extremamente necessários para ampliar a eficiência da economia brasileira e trazer ganhos sistêmicos de produtividade para o país. Então, a trajetória dos investimentos e dos financiamentos em infraestrutura será certamente crescente e a nossa carteira de consultas hoje já aponta para 2 saltos consecutivos nos próximos 2 anos, sendo provável que esses, especialmente em 2014 e 2015, este processo de impulso ascendente se mantenha. Quero sublinhar também, e o banco como uma grande ferramenta do governo federal para os seus programas, mostra a sua aderência e alinhamento ao Plano Brasil Maior, apoiando o desenvolvimento da indústria brasileira, né, e apoiando um conjunto de setores importantes de mecânica, bens de capital, está aqui a barra vermelha, sistemas intensivos em trabalho, indústrias intensivas em trabalho, indústrias intensivas em escala, basicamente aqui são os insumos básicos, siderurgia, química e petroquímica, né, insumos da construção civil, né, os sistemas de agronegócio e os sistemas de serviços, incluindo comércio e logística, que tem também crescido. Olhando o desembolso por setores de atividade, eu quero sublinhar o seguinte, que o volume cresceu, aqui está a distribuição, o volume cresceu e na distribuição é relevante aqui o aumento de comércio e serviços, não é? E a manutenção, uma redução relativa da indústria e uma manutenção de infraestrutura e de agricultura, né? Houve, de fato, a economia brasileira, nos últimos anos, tem mostrado um crescimento forte em serviços. Os serviços têm sido grandes geradores de emprego, né? E nós temos diante de nós uma agenda de recuperação da competitividade da indústria brasileira, que é uma agenda muito cara ao país, né? Mas assim, o banco reflete esses processos em curso na nossa sociedade. Eu queria aqui saudar alguns dos senadores que chegaram aqui após a minha fala, que eu não pude saudar, mas queria rapidamente saudar aqui as senadoras presentes. Senadora Cátia, senadora Vanessa, né? Queria saudar. Quero sublinhar agora o desempenho do banco em relação às pequenas e microempresas. O banco, através de vários instrumentos, desembolsou no ano passado 50 bilhões para micro e pequenas empresas e médias empresas,
mantendo um desempenho que nos orgulha muito, com um crescimento muito expressivo do volume de operações. Quase 1 milhão de operações de crédito para empresas de pequeno porte, beneficiando 260 mil pequenas empresas. Quais são as ferramentas? Primeiro, o Programa de Sustentação do Investimento, que é um programa federal importante, que oferece um crédito com taxas muito reduzidas, taxas equalizadas, para a comercialização de máquinas e equipamentos através das linhas tradicionais, Finame, via rede bancária. E essas linhas têm uma característica importante, elas são acessíveis a todas as empresas do país e elas têm propiciado a uma verdadeira renovação da base de equipamentos da empresa brasileira, da pequena empresa brasileira, necessário ao aumento de ganhos de produtividade. Chega também ao pequeno agronegócio, porque o financiamento a máquinas agrícolas, através da linha PSI, ganhou grande expressão nos últimos 2 anos. Então, 2/3 do PSI tem se endereçado para pequenas empresas. Por isso, o mérito desse programa. Esse é um programa que beneficia pequenas, médias e grandes, mas onde ele está aberto e as pequenas empresas têm tido um acesso muito importante ao PSI. Tanto que a variação, o PSI, em 2012, realizou 25 bi para pequenas empresas. Outra ferramenta muito importante é o cartão BNDES, sobre o qual vou falar, que no ano passado desembolsou 9,5 bilhões de reais, além de outro programa muito relevante, que é o programa Progerem, que é um programa de capital de giro, repassado através da rede bancária, com a liderança importante do Banco do Brasil, e repassou 5,3 bi para pequenas empresas. Além do que eu já mencionei, os programas agrícolas, que também estão embutidos aqui e, em parte, no PSI. Sobre o cartão BNDES, nós temos hoje 574 mil cartões emitidos e esperamos continuar aumentando o número de cartões emitidos na medida em que novos bancos vêm aderindo à utilização do cartão BNDES. Desde a sua existência, o cartão já repassou a pequenas empresas 32,4 bilhões de reais. Eu quero sublinhar que a operação média do cartão BNDES é uma operação típica de 14 mil reais. Então, nós estamos... Perdão? O cartão foi criado em 2005. Na verdade, ele só ganhou impulso a partir de 2007 e nos últimos 3 anos se concentra a maior parte, nos últimos 4 anos se concentra a maior parte desse desempenho. E como eu dizia, a operação média é uma operação de 14 mil reais. Nós estamos falando de uma operação de uma pequena empresa. Ele está fazendo um pequeno saque para investir, para usar capital de giro, comprar matéria-prima, treinar seus trabalhadores. Agora, de janeiro a fevereiro, desembolsamos 1,4 bi, incluindo o mês de março, nós estamos em cerca de 2,3 bi, incluindo o mês de março. Então, temos 216 mil fornecedores, produtos cadastrados por 48 mil fornecedores. E temos buscado ampliar o número de fornecedores locais e regionais, para que o cartão, quando usado no Nordeste, compre no Nordeste, quando usado no Norte, possa comprar de fornecedores
na região. O cartão hoje já abrange quase todo o território nacional, quando presente em 96,4% do território nacional. Nosso objetivo é chegar a 100%, mas veja, senadora, que nós, em 2005, quando foi criado, ele era pequenininho, né? De 2007 é que ele ganhou um grande impulso. O cartão foi uma ferramenta, tem sido uma ferramenta muito importante em que o BNDES, que não dispõe de uma rede de varejo, utilizou da tecnologia de informação como forma de chegar à pequena empresa, né? É um orgulho muito grande que nós temos. Mas eu quero sublinhar outros aspectos importantes, que são compromissos nossos. O nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental e com a eficiência energética. Nós temos buscado apoiar energias renováveis e eficiência energética e estamos comprometidos em aumentar esta participação. Estamos fortemente comprometidos com o processo de apoio à inovação tecnológica, especialmente a pesquisa e desenvolvimento nas empresas brasileiras. Ano passado desembolsamos 2,2 bi para a inovação tecnológica e este ano pretendemos ultrapassar 3,3 bi em inovação tecnológica. E temos mantido o nosso compromisso com a distribuição regional dos créditos do BNDES, né? Em 2012, nós mantivemos para as duas regiões mais pobres do Brasil, a região norte e a região nordeste, cuja renda per capita está bem abaixo da renda nacional, 22% do nosso desembolso, né? E temos lutado muito, especialmente para manter em linha com o compromisso que assumi com a bancada nordestina há 4 anos atrás, de, pelo menos, desembolsar no Nordeste a participação que o Nordeste tem no PIB. Nós temos lutado para manter e queremos ultrapassar isso na medida em que a região se desenvolve, né? E esse processo tem sido feito num contexto em que o conjunto está crescendo, o bolo está crescendo. Então, é um desafio que nós temos sido capazes de honrar e que também me dá muita satisfação, até como nordestino, de ter conseguido cumprir esse compromisso assumido com a nossa bancada. Presidente, pela ordem, presidente Luciano Coutinho, eu gostaria de saber se essa divisão regional, quantas empresas foram atendidas e qual o volume de recursos para cada uma delas, por favor, se teria condições de aqui apresentar. Teria. Com relação à agroindústria, eu gostaria de ver a divisão entre as grandes, pequenas e médias, os volumes que estão sendo financiados e quantas empresas foram beneficiadas, por favor, se tem aqui nas telas. Senadora, eu não tenho esse número disponível para a tela, mas eu pedirei à minha equipe aqui que providencie e que a gente possa lhe dar informação ainda no decorrer dessa sessão, tá? Porque são informações mais detalhadas, né? O que eu posso lhe dizer é que a região centro-oeste, né, tem tido um expressivo crescimento em função do excelente desempenho da nossa safra, e neste trimestre ela liderou o crescimento. E eu vou pedir para abrir o número de empresas e a distribuição nas regiões. Por tamanho. Por região. Tá, e por região. Que é a minha região norte. Tá. Vamos pedir esse dado, tá? Eu tenho certeza que, assim, nós temos, em função, por exemplo, dados que eu me recordo de cabeça, senador, é que em várias regiões mais pobres do país, o norte, nordeste, centro-oeste, tem ocorrido um processo de aumento da bancarização e aumento do acesso das pequenas empresas ao crédito. E o cartão BNDES tem sido uma ferramenta muito importante para atender as
empresas de pequeno porte, micro e pequenas. E o que o programa PSI, de outro lado, tem sido um programa muito relevante para chegar às pequenas empresas que querem comprar equipamento isoladamente. Então, eu tenho certeza que nós temos números satisfatórios de melhoria do desempenho para pequenas empresas. Eu quero lembrar o seguinte, o BNDES, se nós tirarmos infraestrutura, com exceção de pequenas centrais hidrelétricas, infraestrutura estruturalmente é de grande empresa. É uma ilusão achar que tem infraestrutura com pequena empresa, é grande empresa. Exportação, infelizmente, no Brasil, exportação é um dado estrutural do Brasil, não é do BNDES. Exportação, 96% da exportação está concentrada em grande empresa. Então, se eu tiro dos dados do BNDES a exportação, a infraestrutura e tiro também a indústria de base, que é grande empresa por essência, né? E eu faço para o resto quanto que foi de crédito a pequena versus grande, a participação da pequena é ainda mais expressiva, graças a essas ferramentas. Então, quer dizer, se nós fizermos uma avaliação inteligente, separando o BNDES, jamais em função do peso que a infraestrutura precisa agregar ao país e das indústrias capital intensiva, ele nunca poderá deixar de ser um banco para grande empresa. Seria ilógico, não é? Mas isso não nos absolve da missão de buscar chegar à pequena empresa. E nós temos nos empenhado muito nessa direção e buscar chegar à agricultura. E nós temos reforçado e dedicado uma diretoria aos agronegócios e estamos num processo agora de revisão e de reforço. Quando eu apresentei aqui a estrutura do banco, eu sublinhei 2 avanços importantes que estamos fazendo no presente: o reforço à atuação do banco na América Latina e na África, inclusive através da exportação, e o reforço às operações e à estrutura de operação junto ao setor agropecuário. Aqui a exportação de bens e serviços, a exportação pós-embarque, mostrando o desempenho acumulado. O BNDES é o principal. Aqui, esta queda é do período de crise, em 2009. O BNDES tem sido o principal suporte à exportação de bens de capital no país. Há um destaque importante à exportação de aeronaves. Até 2008, a Embraer financiava a grande maioria das suas exportações através do mercado, porque o mercado estava funcionando. A crise bancária, infelizmente, encurtou durante um período o crédito de longo prazo de fontes privadas no mundo, retomou um pouco, mas não retomou, não voltou à elasticidade e à facilidade que existia antes da crise de 2008. Então, hoje, nós temos apoiado e diversificado operações de exportação de aeronaves. Tá? E esperamos, no futuro, que o banco possa, à medida em que o Brasil desenvolva a indústria naval e de offshore competente, competitiva, e desenvolva outros setores de bens de capital mais competitivos, que nós possamos continuar suportando a exportação de bens de capital, porque o BNDES também tem um papel de agência de crédito à exportação dentro do seu processo. Aqui alguns exemplos de apoio à exportação de projetos, né, na América Latina e na África, que é mais incipiente e tem começado a ganhar corpo. Né? Temos uma atuação na América Latina e no Caribe, essa operação vem crescendo. Há uma carteira conjunta essa carteira conjunta de projetos de consultas soma cerca de 23, 24 bilhões de dólares, é uma carteira importante de projetos,
E eu quero sublinhar que esse apoio à exportação de nossa parte sempre envolve a criação de empregos no Brasil. Nós estamos apoiando a geração de exportação de bens e serviços brasileiros para a concretização de projetos no exterior, né? Uma vez que o funding do BNDES é um funding que vem do FAT e vem do nosso Tesouro, nós temos a obrigação de gerar emprego no país. Muitas vezes isso é criticado como se o BNDES estivesse apoiando iniciativas no exterior sem nenhum ganho para o país. Não é verdade. Essas iniciativas produzem um grande ganho e mobilizam, inclusive, um grande número de pequenas empresas que fornecem para as grandes cadeias fornecedoras, né? A exportadora, em geral, é grande empresa, mas ela tem aqui. E é importante a demanda que tem crescido a partir da África, né? A África é um continente de grandes oportunidades e o governo brasileiro e o banco têm recebido crescentemente demanda de financiamento de projetos e, em função da competitividade das nossas empresas, nós temos vencido concorrências e temos ganho oportunidades de exportação, o que nos incumbe, portanto, priorizar e tornar nossa estrutura mais forte para dar apoio a essa política de interesse nacional. Quero falar agora sobre o volume de operações no ano passado. No ano passado, nós realizamos 156 bilhões de reais de operações, né? Essas operações foram assim distribuídas: 63% para grande empresa, 32% para micro, pequena e média, 5% para média grande, né? Sendo que, em número de operações, quase 990 mil operações, arredondando, 96% do número de operações foi para micro, pequenas e médias empresas, tá? Um volume pequeno. Isso reflete aquilo que eu explicava, né? Os grandes projetos de indústria de base e infraestrutura, naturalmente, são grandes, são muito grandes. Então, isso é natural em economia. O que eu quero dizer é que este percentual, historicamente, é um percentual muito alto. Esse percentual sempre se esteve em torno de 15% a 18%. Nós conseguimos dobrar e manter esse percentual e estamos trabalhando para sustentar esse percentual nos próximos anos, né? Considero um grande feito ter conseguido ampliar esse potencial. Quero mostrar aqui o desempenho nos últimos 12 meses, concluídos em março. Na verdade, temos o fechamento de abril feito e não... Fechamento de abril mostra também um impulso grande. Concluindo em março, nós estamos num processo de aceleração do investimento e do financiamento ao investimento. Os desembolsos do BNDES cresceram nos 12 meses até março de 2013, comparando com 12 meses anteriores, 22%. Mas o que eu quero sublinhar é que o volume de aprovações de novos projetos, enquadramentos e de consultas, né, é um volume muito forte e muito indicativo da recuperação do investimento na economia. Tínhamos, portanto, em março, 31 de março, um estoque de consultas de 300 bilhões, enquadramentos de 290, e eu quero dizer aqui, em torno de 80% desse enquadramento vira, de fato, aprovação. E temos um estoque de projeto aprovado de 270 bi. Quer dizer, é um estoque que nos assegura, quase que no ano de 2013, um desempenho muito forte nesse ano de 2013.
não é? Se olharmos o primeiro trimestre, em termos de desempenho regional, era aquilo que eu explicitava para a senadora Kátia, que infelizmente não está aqui agora, mas mostra, por exemplo, que no primeiro trimestre houve um forte crescimento de desembolso para a região centro-oeste. Isso claramente tem a ver com o desempenho muito favorável da agricultura no centro-oeste nesse período. Mas mantivemos o forte desempenho em relação às outras regiões, né, com um crescimento expressivo, e mantivemos o peso, né, por exemplo, das regiões menos desenvolvidas. Outra vez, o desempenho de micro e pequenas empresas no trimestre tem se mantido como muito positivo. Eu não vou detalhar, estamos nos referindo ao primeiro trimestre do ano, para micro e pequenas empresas. E aqui também, em relação ao programa PSI e ao programa Progerem, né? Esses programas mostram a manutenção no primeiro trimestre do ano do bom desempenho obtido ao longo de 2012 para o capital de giro a pequenas empresas e para o financiamento de máquinas e equipamentos a pequenas empresas. A abertura desses desembolsos mostram, né, e aqui mostram um desembolso expressivo no trimestre para a indústria, uma recuperação do desembolso para a indústria, um desembolso forte para a infraestrutura, distribuído nas diversas modalidades de infraestrutura, um desembolso forte para a indústria, um desembolso muito forte para a agropecuária. Outra vez aqui nós vamos depois providenciar para a senadora a abertura desses dados por tamanho de empresa, mas mostra que o crescimento foi expressivo, né? E também desembolso importante para os estados da federação dentro do dos programas de apoio aos estados e do programa ProInvest. Se nós olharmos para o setor demandante, nós vamos ver, olhando a venda de máquinas na Finame, PSI, por setor demandante, nós vamos ver uma reativação, um indicativo de reativação do investimento a partir de várias áreas. Primeiro, da infraestrutura de transporte, comprando máquinas, caminhões e máquinas. Da própria indústria de transformação, que eu vou mostrar na próxima página. Comércio e serviços, né? E agropecuária. Na agropecuária, aqui uma ampliação forte da venda de tratores e máquinas agrícolas, uma venda importante de caminhões e bens de capital para setores de comércio e serviços, né? E setores de infraestrutura de transporte. Olhando a indústria de transformação, nós vemos que a venda de bens de capital para fins industriais mostrou, no primeiro trimestre, um número bastante expressivo e distribuído entre várias indústrias, né? Tem bens de capital de uso misto, caminhões de ônibus, mas tem um volume expressivo de bens de capital que nos motiva a vislumbrar uma recuperação do investimento, que eu vou mostrar mais adiante com outros gráficos, né? Uma palavra muito rápida aqui sobre a comparação do BNDES com outras instituições no mundo, né? Esses dados são de 2011. Tá. Eu vou encurtar aqui. Esse é um dado importante e mostra o seguinte: em total de ativos, o maior banco de desenvolvimento do mundo é o China Development Bank. O segundo maior banco de investimento do mundo é o KfW, o alemão. Aliás, a Alemanha tem um conjunto de bancos de desenvolvimento invejável, porque tem o Banco de Desenvolvimento Federal e tem os bancos de desenvolvimento estaduais.
É um sistema de banco de desenvolvimento espetacular, né, na Alemanha. KfW, nós já tivemos no passado. Bom, nós vemos aqui pelo total de ativos que o KfW tem e pela carteira de crédito que é superior, aqui está em dólares, de 2011 é superior. Embora o BNDES, nos últimos anos, tenha uma taxa de crescimento mais alta e o nosso desembolso anual é maior do que o do KfW e é parelho com o banco chinês em termos de desembolso. Mas em termos de tamanho, estoque, né, nós estamos crescendo, somos uma instituição relevante, mas é preciso ter noção, né? Nós somos, porém, uma instituição muito eficiente. Ela não é a maior, mas ela é a mais lucrativa, né, um retorno sobre ativos, e é que tem uma inadimplência, fechamos o ano passado com uma inadimplência de 0,14, muito baixa, e temos uma eficiência por número de funcionários, né? Claro que o número de funcionários é proporcional ao tamanho do banco, mas nós somos uma instituição enxuta em termos de número de funcionários, é uma instituição eficiente. O KDB é o Korea Development Bank, né? É uma instituição importante. Aqui estão os 4 mais importantes. Um outro ponto de comparação. A carteira de crédito total sobre PIB dos bancos. E nós vemos aqui que a carteira do BNDES é parelha, um pouco abaixo da carteira, que é a barra azul. É a carteira sobre PIB, né? Quando a gente compara aqui a carteira do BNDES sobre a carteira de crédito total do país, nós vemos que o BNDES tem um peso relativo mais alto do que os outros. Mas eu costumo dizer, não é que o BNDES é grande, é que o crédito de longo prazo de fontes privadas no Brasil é pequeno, quando comparado com outras economias. Então, o resto do sistema, por exemplo, o sistema de crédito na China, por vários outros bancos, a China tem 200% de crédito sobre PIB. O Brasil tem 50%. A Alemanha tem 150% de crédito sobre PIB. A gente tem 50%. Então, esses países têm um volume de crédito muito mais alto. Então, o BNDES aparece como sendo maior, mas, em termos relativos, ele é um banco grande, relevante, mas nós devemos tomar em conta as suas devidas proporções. Ele é uma ferramenta importante. E a nossa agenda aqui é de fazer crescer o crédito privado. Essa que é a nossa agenda positiva, né? Sobre a qual eu quero falar um pouco mais. Eu vou falar rapidamente sobre a BNDESPar. A BNDESPar é uma empresa promotora do desenvolvimento do mercado de capitais, das boas práticas de governança. Ela foi pioneira na criação de fundos de Venture Capital e Private Equity no Brasil. Ela é pioneira em produtos novos, né? Índices de carbono eficiente no mercado de capitais, a criação de produtos que ampliaram o mercado de capitais. Ela é uma fortalecedora da boa governança com estímulo ao novo mercado e o estímulo das pequenas empresas ao mercado de capitais. E, mais recentemente, a nossa grande prioridade é apoiar o mercado de títulos privados de longo prazo em parceria com o BNDES para desenvolver o financiamento privado. Eu já mencionei, a BNDESPar tem várias modalidades de atuação, por participação acionária, ações, debêntures. É uma empresa extremamente flexível e tem como critério funcionar como uma empresa de mercado. A BNDESPar é uma empresa que tem todo o conjunto de instrumentos de fomento à inovação, desde os fundos de capital semente, e aqui é um fundo super bem sucedido. Nós estamos caminhando para o segundo e terceiros fundos de capital semente, né? Temos, portanto, todo o elenco de fundos, né? Temos uma carteira de ativos que representa uma participação importante nos ativos totais do banco. É uma empresa que tem sido, e esse é um ponto muito importante, não bem compreendido. A BNDESPar
gera os seus próprios resultados. Ela não usa nenhum centavo de dinheiro do Tesouro Nacional ou do FAT. A BNDESPar gerou 25 bi de caixa nos últimos anos e ela realiza investimentos, né? Obviamente, quando a Bolsa está mal, a gente não vende, não realiza. Quando a Bolsa melhora, a gente vende e realiza. Ela é uma empresa lucrativa e geradora de caixa e que trabalha em termos de mercado, com critérios de mercado. Era uma empresa de mercado de capitais moderna, que tem outra lógica. Muitas vezes a gente vê editoriais equivocados falando que está beneficiando com dinheiro público. Não, esses são retornos obtidos pela atuação desse braço de investimento que é a BNDESPar. Hoje a carteira total está valorizada no fim do ano passado. E aqui, obviamente, tem impactos de perda, porque há uma participação importante da Petrobras, da Vale e da Eletrobras na carteira da BNDESPar, né? Também como agente público, ela é portadora da posição do Estado brasileiro nessas empresas e a redução relativa de valor afetou a valoração de mercado, mas ela tem uma carteira expressiva, né? Tem o apoio direto a 200 empresas. Obviamente, esse apoio é um apoio que gira à medida em que as empresas amadurecem. A BNDESPar vende para investir em outras empresas e ela tem patrocinado fundos de investimento junto com o mercado de capitais. É uma empresa que tem um papel muito dinâmico no mercado de capitais. De maneira muito rápida, a participação na geração de empregos. O BNDES tem tido um papel relevante na geração de empregos. O BNDES tem tido um papel relevante no apoio à formação de capital, e nós estamos num momento em que a formação de capital vai começar a inverter, e é sempre assim, nós, em geral, antecipamos. Quando a gente cresce, aqui, por exemplo, em 2009, a formação de capital estava caindo, o BNDES acelerou, e logo em seguida a formação de capital retornou. Nós esperamos que, nesse primeiro trimestre, os próximos dados já mostrem uma forte recuperação da formação de capital, né, antecedida pelo papel do BNDES. Aqui, outra vez, o investimento agregado brasileiro em máquinas e equipamentos, em grande medida, o BNDES tem um papel relevantíssimo no suporte ao investimento no Brasil. Tá? E aqui, aquele fato que eu já mencionei, o forte crescimento dos enquadramentos no segundo semestre de 2012, que antecede, é um indicativo importante da formação de capital. E daí a nossa expectativa que, nesse primeiro trimestre, os números venham a mostrar uma forte recuperação da formação de capital no Brasil. Eu vou concluir aqui, senador, aqui tem dados de mostra de aumento da demanda de infraestrutura. Eu tenho uma série de dados conjunturais interessantes. Aqui temos o aumento do investimento, aqui estão as linhas de crédito. Aqui é o aumento do investimento público nos últimos 2 anos. Nós esperamos em 2013 o aumento do investimento nas principais fontes públicas aumente ainda mais. Aqui estão as condições de crédito para o programa de logística, que já foram anunciadas, eu posso detalhar se houver curiosidade, e também o nosso papel no apoio às empresas de logística, não é? E a recuperação da produção industrial no trimestre. O IBGE anunciou ontem. Eu queria sublinhar aqui a indústria de transformação. Esse número aqui é a indústria agregada, que inclui a indústria de transformação, inclui a indústria extrativa mineral. A indústria extrativa mineral caiu, né, 5%, a indústria de transformação subiu 1,5%. Aqui está a indústria agregada. A indústria extrativa mineral caiu por paradas programadas da Petrobras e por um arrefecimento de produção de mineral da Vale. Então, na verdade, são fatores conjunturais.
O relevante é a recuperação da indústria de transformação no trimestre. Tá? Aí, aqui, uma importante recuperação nesse trimestre da produção dos índices de produção de bens de capital. Ainda uma recuperação insuficiente da produção de bens duráveis, que nós esperamos recuperar. Mas temos elementos para indicação de recuperação da produção industrial e alguns indicadores interessantes. Por exemplo, a recuperação da produção de ônibus e caminhões. Nós já estamos nos aproximando do pico que tivemos em 2010. Ônibus e caminhões. Temos os índices aqui de recuperação muito forte, não só de bens de capital para transporte, mas também de bens de capital em geral. E o consumo aparente de bens de capital neste trimestre mostra uma força muito expressiva, indicadora aqui a nossa expectativa de evolução da formação do capital fixo no primeiro trimestre. Muito forte. Anualizado, isso vai dar uma taxa de 20%, um crescimento muito forte. A nossa expectativa para o ano de crescimento da produção de bens de capital distribuída entre equipamentos de transporte e máquinas é de 11%. Um crescimento mais modesto da construção e dos investimentos agropecuários, com um crescimento da formação de capital de até 8%, nesse semestre. Com isso, nós esperamos que em 2012 o Brasil recupere o peso do investimento sobre o PIB. Nós vimos numa trajetória ascendente, essa trajetória foi cortada pela crise Lehman Brothers, foi feita uma recuperação, houve uma redução modesta, moderada, e nós estamos em caminho de recuperar a formação de capital sobre o PIB neste ano. Essa nossa expectativa se baseia na nossa carteira de consultas, que é muito forte. Nós temos uma expectativa de 4 trilhões de investimento. Aqui não é só BNDES, aqui estão, inclusive a construção residencial, mas uma expectativa muito forte de investimento no quadriênio 2013-2016, totalizando quase 4 trilhões de reais. E, finalmente, para concluir, esperamos ajudar o desenvolvimento do financiamento privado de longo prazo. Aqui está a posição do Brasil em debêntures. Nós estamos muito aquém do potencial, tanto em relação ao total do crédito sobre o PIB, como em relação ao total de debêntures sobre o PIB. Nós temos um mercado de capitais, um mercado acionário vibrante, mas precisamos desenvolver o mercado de debêntures de longo prazo. Essa é uma agenda-chave para o desenvolvimento de infraestrutura. E esperamos, senadores, que a participação do mercado privado através de debêntures contribua de forma expressiva ao longo desse ciclo de investimento para compartilhar com o BNDES a carga crescente de financiamento de longo prazo que o Brasil vai precisar. Nós precisamos financiar uma escala de investimento, nós vamos precisar agregar ao PIB mais 4 pontos de investimento ao ano. Isso significa mais 170 bilhões ano a mais de investimento. E essa capacidade para financiar este grande acréscimo de investimento requer o desenvolvimento no país de mecanismos de compartilhamento com o Banco de Desenvolvimento, que não pode continuar sendo a principal e única fonte de financiamento de longo prazo. Então, nós entendemos essa agenda, nós somos copartícipes e ativos promotores e parceiros dessa agenda com o setor privado. E por aqui eu concluo a minha exposição pedindo desculpas por ter me alongado além do previsto. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho.